Todos que acompanham a nossa sessão, eu venho aqui também me manifestar na mesma linha do deputado João Grandão, que fez aqui um brilhante pronunciamento, lembrando da necessidade de todos nós fazermos a reflexão sobre o 13 de maio, o que efetivamente significou esse dia na história do nosso país, as consequências, os desdobramentos e a história do povo negro no Brasil e no nosso Estado. O Brasil não importava escravos. O Brasil importava homens negros livres que vinham contra sua vontade para o Brasil para serem escravizados. Nós não importávamos, nós trazíamos escravos, nós trazíamos homens livres, negros, para vir para cá, para exercer um trabalho de escravo. As consequências disso tudo na história, os números que nós temos hoje, que mostram que o Brasil ainda é um país desigual, nos remete cada vez mais à necessidade de nós debatermos com responsabilidade essa temática. Às vezes, mas está discutindo racismo. O Brasil não é um país racista, esse povo fica criando história, esse povo fica inventando moda. Onde já se viu isso? Negro e branco convivem tudo bem no nosso país. Negro e branco convivem no nosso país, mas negro e branco, na sua maioria, têm condições econômicas e sociais diferentes. E nós, seja cidadão negro, branco, indígena, de qualquer etnia, nós que queremos uma democracia social e uma democracia racial, nós temos que ter a responsabilidade de discutir essa questão, sim, sobre a ótica do que acontece com determinadas etnias na composição étnica do nosso povo. Por que que nós temos indicadores sociais e econômicos que são pavorosos entre os negros, entre os indígenas e entre os brancos, e os amarelos não são tanto como são com os negros e os indígenas? O que eu quero, mais uma vez, aproveitando esse 13 de maio, chamar a atenção para essa reflexão que tem que ser feita por todas as pessoas de bem, é de que nós temos que, em primeiro lugar, entender que nós temos uma cultura e nós moramos num país, somos cidadãos de um país e de um Estado que ainda tem muito do racismo. E não tem problema discutir a questão do racismo, porque ele existe. O problema é não discutir. O problema é fazer de conta que ele não existe e jogar para baixo do tapete. Não, nós não vamos discutir porque não existe. Os indicadores mostram isso. A condição de vida dos negros mostram isso. Como disse o deputado João Grandão, quer saber as consequências e o que é ato de racismo, esteja na pele de um negro. E aí, deputado João Grandão, Vossa Excelência, que deu vários exemplos nesse sentido aqui, comigo já aconteceu algumas situações pitorescas. Pitorescas, né? Porque quando você sente uma discriminação, às vezes comigo um pouco mais velada, porque as pessoas têm o costume de dizer, mas você não é negro, como se eu achasse aquilo uma coisa maravilhosa. E eu tenho que reafirmar para quem quer que seja, falar, eu sou negro sim. Eu tenho com muito orgulho origem, pai, avós, que tem uma história que remete desde a África, e eu tenho o maior orgulho disso, sempre tive. A minha indignação desde criança, quando um dia eu descobri, na minha adolescência ainda, que no meu registro civil de nascimento estava escrito cor branca. E eu questionava meu pai, mas como que está aqui cor branca se eu não sou branco? Eu sou negro, por que tem que estar cor branca? Um dia meu pai falou para mim, o cartorário, meu filho, fazia isso porque ele achava que se ele colocasse isso no documento, a pessoa dona desse documento ia ter menos problema na vida. E é verdade, era cultura, e é a cultura. Mesmo que você seja negro na pele, eu vou colocar branco aqui, porque
né? Vou dar uma disfarçada nisso. Eu sou negro, eu tenho orgulho da minha raça. E eu quero, com essa consciência, discutir o papel do negro na sociedade brasileira. Eu quero discutir o papel do poder público, que tem a obrigação de ter políticas públicas para que nós possamos promover a igualdade que está consagrada na Constituição Federal. Porque a Constituição que diz que todos somos iguais perante a lei, também é a Constituição que diz que é dever do Estado ter políticas públicas para promover a igualdade, deputado Barbosinha. Vossa Excelência, como jurista, sabe disso. E você só promove igualdade quando você trata desigualmente os desiguais. Porque se você tratar todo mundo igual na desigualdade, você vai fazer perpetuar a desigualdade. É por isso que o Estado entra aqui, porque foi o Estado, com a sua responsabilidade, porque foi o Estado lá atrás que promoveu a política segregacionista. Foi o Estado que promoveu a política de escravidão. O Estado brasileiro foi buscar homens negros e livres na África para escravizarem aqui. Se esse Estado que cometeu a injustiça da escravidão tem que ser o mesmo Estado que tem que ter a responsabilidade de ter políticas públicas para reparar esse dano que cometeu aqui no nosso país. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravatura. Foi o último país do mundo. E as consequências disso estão aí todos os dias. Todos os dias nós vemos relatos na imprensa, no rádio, no jornal, na televisão, no jornal escrito, falado, em todos os lugares de casos de racismo. E muitas vezes, sem a compreensão do papel daquele que é agredido em ato de racismo. Quando o jogador que está lá no campo é atingido por uma banana, deputado Barbosinha, pois não mesmo? Vossa Excelência disporá de 3 minutos para encerrar o seu pronunciamento. É um assunto aqui, presidente, que eu ficaria horas falando, com certeza absoluta, mas vou tentar encerrar nos 3 minutos, porque mais do que falar, eu acho que é fundamental ações efetivas no sentido de que nós possamos mudar esse quadro. E falando nisso, quero lembrar aqui, senhor presidente, e aos demais pares desta casa, eu tenho um projeto tramitando aqui, elevando de 10% para 20% o percentual de negros no serviço público. Eu tive o prazer de, em 2008, ser autor da lei de cotas no serviço público, que incluiu muita gente no serviço público hoje, que entrou pela lei de cotas, 10% no serviço público hoje. Em todos os concursos de 2008 para cá, que foram feitos no Estado, foi obedecida a lei de cotas. O percentual de 10%, e nós temos muitos negros aprovados, logicamente, nos concursos, que estão integrando as carreiras do Estado em função desse projeto de lei que nós aprovamos depois de muita discussão aqui nessa casa. Depois de ter feito o convencimento com todos os deputados, de ter debatido, convencido, argumentado com cada um dos deputados, o projeto foi aprovado por unanimidade. Deputado Barbosinha. E quando eu apresentei esse projeto, na época tinha um parceiro aqui dentro que defendia o projeto junto comigo, e nós fizemos um trabalho de convencimento aos demais deputados, e hoje essa lei vigora desde 2008. E tem trazido resultados positivos que tem propiciado o aumento do número de negros dentro do serviço público e de indígenas também, porque a lei depois foi acrescentada e colocou-se um percentual de indígenas dentro do serviço público do Mato Grosso do Sul. E agora eu tenho esse projeto tramitando, aumentando o percentual de 10% para 20%. E eu quero retomar essa discussão aqui com a mesma dedicação que fiz quando aprovamos em 2008. Com a fundamentação, com a argumentação, com o convencimento, com o papel que um parlamentar tem que fazer, de falar, de convencer, de discutir, de defender suas convicções. Eu quero fazer essa discussão aqui para que nós possamos avançar, aprovar, a exemplo do que existe hoje no governo federal. Existe uma lei federal de 20% hoje, que já não é mais 10%, é um percentual de 20% de acesso ao serviço público federal, de cotas de 20%. E para terminar, senhor presidente, essa questão que eu sei que tem discussão, a questão de cotas, mas eu estou falando de uma questão concreta, porque não adianta vir aqui fazer discurso do 13 de maio, do 20 de novembro, e não ter ação concreta, e aqui eu estou discutindo uma ação concreta nesse sentido. Eu quero argumentar,
para finalizar, o seguinte: eu gostaria de estar num país que nós não precisássemos de lei de cotas. Seria o ideal, se nós não tivéssemos essa história que o Estado brasileiro construiu ao longo dos anos. Esse seria o ideal. E a lei de cotas que eu sempre defendi não é uma lei perene, é uma lei transitória. Ela tem que vigorar durante um período para ela ajudar a reparar as injustiças que foram feitas durante um período muito longo na história do nosso país. A partir daí, ela não precisa mais vigorar, mas o Estado precisa tomar providências e fazer concretamente alguma coisa para que a gente possa avançar. E um país avançado, um país desenvolvido, não é só pela sua economia, é pela qualidade de vida que tem o seu povo e a forma como é distribuída a riqueza, tendo acesso a todas as etnias. Todos têm direito a ser felizes, todos têm direito a ter o acesso à riqueza promovida pelo conjunto da população de um país, de um Estado, de uma nação. Então, faço aqui, no dia 13 de maio, essa reflexão, porque quero voltar na defesa desse projeto que tramita nessa casa, a debater essa questão de uma forma mais profunda. Muito obrigado, senhor.